Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre Aristóteles, os livros A Metafísica, mais particularmente a filosofia primeira. Vamos explicar já isso. Veja, quando eu falo em filosofia primeira, eu estou falando do nome dado por Aristóteles a este conjunto de conhecimento. Ele assim chamava, filosofia primeira. No século I a.C., quando o editor de suas obras, Andrônico de Rhodes, ele veio a organizá-las, ele chamou as obras que estavam após a física, e ele não sabia bem aonde encaixá-las, daquelas que estavam simplesmente depois das obras da física. Ou seja, metafísica significa aqueles que vêm depois da física, metafísica. Hoje, comumente, se chama esse conjunto de obras de metafísica. Mas você deve entender que Aristóteles chamava de filosofia primeiro. Então, o que é a metafísica? E aqui já aviso que teremos de fazer uma sequência de vídeos para explicar o conteúdo presente nessas obras. A metafísica é a ciência que considera o ser enquanto ser e as competências que o mesmo possui. Nenhuma outra ciência há de considerar o ser enquanto ser, mas somente as partes que este possui. Cada ciência há de estudar uma parte ou característica deste ser. A filosofia primeira, ou metafísica, estuda o ser como um todo, e não partes dele. Trata-se do conjunto de conhecimentos independentes de qualquer atividade empírica, sabe? Tocar, sentir, tá? Esse mundo aqui das sensações, tá? Não, é completamente independente a qualquer atividade empírica ou a qualquer experiência sensorial. É a ciência mãe de todas as demais. É a partir da metafísica que todas as demais ciências irão surgir. E aí você vai me perguntar, então de que trata a metafísica? Bem, as questões gerais tratadas pela metafísica, os principais conceitos que foram abordados, eu vou ter de desenvolver um vídeo para cada um deles. Mas vamos em linhas gerais. Eu tenho o potência e ato, importantíssimo. Só para você ter uma ideia, cada coisa que você vê à sua volta está em ato, mas nela existe algo em potência que pode vir a se desenvolver. O caroço de uma determinada planta pode vir a se desenvolver naquela planta. O caroço de abacateiro pode vir a se desenvolver num grande pé de abacate. Então, em ato você vê um caroço, mas em potência você tem uma grande árvore. Matéria e forma. Uma árvore, a matéria da qual ela é constituída é a madeira, mas a forma que você vê é de uma árvore. O particular e o universal. Quando você vê o João ou o Pedro, que é seu vizinho e mora ali na esquina, você está vendo um particular. Mas quando você fala homem, você está se referindo a todos os homens que existem sobre a face do planeta. É um universal. O universal, ele abarca todo um conjunto. Já o particular não, um único indivíduo. E veja, isso é muito importante, porque vamos ter de também nos referir se existe ou não existe o universal ontologicamente. Ou seja, o que é universal? O que é o universal homem, mulher, cão, gato? O Platão vai dizer que há uma realidade ontológica, ou seja, existe uma ideia, uma forma de homem, de mulher, e existe concretamente, ontologicamente. Será que é assim ou será que a realidade é somente lógica? Será que não passa de um conceito em sua mente? A partir da observação de vários particulares. Essa é a via pela qual vai caminhar o Aristóteles. O Aristóteles também há de nos falar da metafísica sobre o que é movido e o motor, e também sobre o primeiro motor. Veja, a noção de movimento é muito interessante. Quando eu falo em movimento, eu me refiro não só a coisas
que saem de um lugar para outro, mas a qualquer tipo de transformação que possa ocorrer com algo. E o Aristóteles há de estudar, tá, isto que é movido. Tá? O que é movido? Tá? Como se dá esse movimento? Quem proporciona este movimento? Qual é o motor? Qual é aquele indivíduo que vai proporcionar que haja algum tipo de transformação? Que haja alguma relação causa-efeito? E ele há de trabalhar também o primeiro motor, ou seja, se todos os efeitos se originam de uma causa, se toda a transformação teve algo que a antecedeu, então quando foi que tudo isso começou no universo? Qual foi o primeiro motor que deu origem a todas as transformações, a todas as causas possíveis e imagináveis? E também as 4 causas vão ser trabalhadas na metafísica. Material, formal, eficiente e final. Veja, hoje quando a gente fala em causa e efeito. Não vou explicar aqui, que todo mundo tem uma noção do que é causa e efeito. Beleza? Mas Aristóteles não. Para ele você tem 4 tipos de causas diferentes. A material, que é aquilo do que é constituída a coisa. Se eu pensar numa estátua, uma estátua de Monteiro Lobato, grande escritor brasileiro. Essa estátua vai ser feita em bronze. Não, em mármore, vamos lá. Essa estátua vai ser feita em mármore. Mármore branco, fica melhor. Então, a matéria desta estátua é o mármore. A causa formal vai ser a forma do grande escritor Monteiro Lobato. Então, esta é a causa formal que está aqui na mente de quem está fazendo a estátua, que é o artista. Esse artista, por sua vez, é responsável pela causa eficiente, que é ele que vai esculpir, tá, e vai retirar dessa pedra de mármore, as feições do Monteiro Lobato. E a causa final pode ser simplesmente o enfeite de uma rua, de uma praça, proporcionar ao prazer daqueles que vão apreciar esta obra de arte. De repente a obra de arte vai ficar localizada no centro de uma praça. Essa é a causa final. Qual é a finalidade para a qual essa estátua do Monteiro Lobato foi feita? Então eu tenho o material, que é a matéria que a compõe, a formal, a forma que vai ter, a eficiente, quem faz, quem produz, é que mais se aproxima da nossa noção de causa e efeito, e a final, que é a finalidade. Vou ter a natureza do movimento. Mas veja bem, a natureza do movimento não é só você sair do ponto A para o ponto B. Não, não, não. É toda a transformação do que estava em potência em um novo ato. Eu tenho aqui alguma coisa e essa coisa pode se transformar em outro. Essa transformação pode ser até o movimento mesmo, sair daqui para lá. Então toda transformação que ocorra nesse objeto, ela vai ser considerada um movimento. Aristóteles e Platão, eles têm uma preocupação filosófica muito grande em dar sentido e solução ao problema do ser. Como você vê, eu estou desde o começo desse vídeo falando aqui do ser, da problemática vinculada ao ser. E de onde surge isso? Lá dos pré-socráticos, do Parmênides, do Zenão, do Melisso, do Heráclito, do Crátilo. Então nós temos vídeos aqui na playlist pré-socráticos sobre todos esses pensadores. Essa discussão do ser foi bem elaborada ali. Lhe convido depois a ver os vídeos da playlist pré-socráticos. Por ora, entenda que o Parmênides e o Zenão hão de entender que o ser, ele não sofre qualquer tipo de alteração, qualquer tipo de transformação. Ele é imóvel. Já o Heráclito vai se ater a tudo que nós observamos e vai nos falar que o ser está em constante transformação, em constante modificação. Para que o Platão consiga solucionar isto, ele há de dividir o mundo em dois. O mundo das ideias, das formas perfeitas, e o mundo dos sentidos. O mundo das ideias, das formas perfeitas, se assemelha ao mundo do Parmênides e do Zenão. Lá não há transformação. Lá há total imutabilidade e perfeição. E o mundo dos sentidos é o mundo do Heráclito. Aqui você tem total transformação. A diferença maior é que o Parmênides vai dizer que o ser é um só. E mesmo lá no mundo das formas, eu vou ter várias formas, ou seja, vários seres.
Então, mas ambos, tanto Aristóteles quanto o Platão, estão muito preocupados em dar uma solução a esta questão do problema do ser, que surge lá com esses pensadores pré-socráticos. E aí entra em Aristóteles uma noção também importante, que é o ser em si e em acidente. É um conceito importantíssimo, como também o que eu falei ainda há pouco, o conceito de ato e potência e de forma e matéria. É uma tentativa, veja bem, de solução do problema do ser. Tá? Como eu falei, do Parmênides, do Zenão, do Heráclito. Quando eu falo do ser em si, eu estou falando da essência daquela coisa. Qual é a sua essência, a sua verdadeira substância? Quando eu falo no Sócrates, eu posso dizer que o Sócrates tem barba. Beleza. Só que a barba é o ser em si. Se eu retirar a barba do Sócrates, ele vai deixar de ser Sócrates? Não. Então a barba não passa de um acidente. Ou seja, de algo que está ali naquele momento presente no ser, mas se for retirado ou se for acrescentado, não vai afetar o ser. O ser Sócrates vai continuar sendo Sócrates, com ou sem barba. O Sócrates tem 2 pernas, mas se ele sofrer um acidente e tiver uma perna amputada, tiver de colocar uma perna mecânica ou de andar de muletas, ele deixa de ser o Sócrates? Não. Então isso também é um acidente. Ou seja, ele ter 2 pernas ou não, não vai afetar dele ser o Sócrates. As roupas que ele usa, se ele botar roupas completamente diferentes das que ele está habituado a usar, isso vai afetar dele ser o Sócrates? Ou você vai chegar para ele e vai perguntar: ô Sócrates, por que você está com essas roupas tão estranhas? Se você fizer essa pergunta, é porque você já identificou que ele é o Sócrates. Então as roupas também são um acidente. É algo que pode estar presente, mas pode estar ausente. E não vai afetar a verdadeira essência de ser Sócrates. E isso vai ser tratado nesse trabalho, a metafísica. O Aristóteles há de abandonar a dicotomia entre o mundo sensível e o das ideias, que tinha sido proposto anteriormente por Platão. Lembra? Uma ideia perfeita de cada coisa? Pois bem, nós temos vários vídeos aqui no canal sobre Platão. Inclusive um especificamente sobre o mundo das ideias que eu recomendo que você veja. Então Platão faz essa distinção. Ali eu tenho uma ideia perfeita de cada coisa, é o mundo das ideias, e aqui não. Aqui é o mundo dos sentidos. Eu tenho 2 mundos. Aristóteles vai dizer: não, eu tenho um mundo só, nada de 2. Não existe o tal do mundo das ideias como Platão queria. Só há o mundo dos sentidos, aquilo que eu percebo, que eu vejo, que eu escuto, sabe? Aquilo que passa pelas minhas percepções. E os universais para o Aristóteles, eles não possuem uma realidade ontológica como quer Platão. Porque para Platão, lá nesse mundo das ideias, eu vou ter os universais. Vou ter a ideia perfeita da mulher, a ideia perfeita do homem, que é o universal. Válido para todas as mulheres, para todos os homens. E existe concretamente, existe lá no mundo das ideias. Isso é uma realidade ontológica. E o Aristóteles vai dizer: não, isso não é assim não. Não existe desta forma. Os universais não possuem realidade ontológica, e sim somente lógica. Eles são conceitos formados aqui, em nossa mente. Eu vejo vários particulares, eu vejo várias mulheres. Uma mulher, veja a Maria, a Isabel, a Raquel. E em algum momento eu crio a ideia, aqui na minha mente, de mulher. Então, se eu encontro um ser que se assemelha àquele conceito, eu vou dizer: ah, isso aqui é uma mulher. Beleza? Então, somente substâncias individuais possuem realidade ontológica. O teu gatinho que você tem na sua casa, ou que o vizinho tem na casa dele, ele existe concretamente, possui uma realidade ontológica. Mas a ideia de gato, que você fala, existem gatos, não possui realidade ontológica. Não. O que possui realidade ontológica é o ser individual, o gato isolado. Antes de prosseguir, gente, deixa o teu comentário aí no vídeo e se inscreve no canal, vai? Se está sendo útil, se inscreve. Bem, prosseguindo. Eu falei no primeiro motor.
O primeiro motor, ele aparece nos livros da física. A gente está falando agora da metafísica, mas é interessante esse conceito, veja bem. O primeiro motor, ele dá origem a todo o movimento. O movimento, a transformação, tem que começar em algum lugar. Então há aquela primeira causa que vai originar todas as demais transformações, todas as demais modificações possíveis. Ele vai se encontrar dentro deste nosso universo. E ele é imanente. Ele não está fora. Ele faz parte do universo. Está localizado na periferia desse nosso universo. Por quê? O Aristóteles vai dizer, olha, o centro do universo, vamos pensar assim, aonde começa o movimento, esse movimento vai ser mais rápido, muito mais rápido, porque foi ali que começou. Conforme ele vai se afastando do local onde o movimento começou, ele vai se tornando mais lento. Olha, eu estou aqui nesta Terra, nesse planeta Terra. Estou parado, o chão está parado, as coisas não estão se movendo. Então eu devo estar muito afastado de onde começou o movimento, de onde começou as transformações. Aqui na Terra deve ser então o centro do universo. Se aqui é o centro e aqui está parado, então lá longe na periferia foi onde começou o movimento. Então é lá longe na periferia que deve ter um movimento muito maior, uma transformação muito maior, mais rápida. E o primeiro motor vai se encontrar onde? Lá, na periferia do universo. E esse primeiro motor, ele vai provocar o movimento de uma forma física, mecânica, estando unido ao primeiro móvel. Aquilo que primeiro foi movido, tá? Está unido a esse primeiro motor. Então ele vai proporcionar a este primeiro móvel, tá, um movimento, sim, mas de modo mecânico, pelo contato físico. Tá? Onde sua presença, a presença desse primeiro motor e deste primeiro móvel se faz necessária. Agora, quando chegamos na metafísica, ele vai falar de outra forma do movimento iniciar. Ele vai dizer que há necessidade de um ato puro, tá? Mas isso só na metafísica. Veja, este ato puro, do qual se origina também o movimento, está localizado fora do universo. Logo, ele é transcendente, ele não é imanente. Ele move, sim, mas enquanto causa final, ou seja, vinculado a uma finalidade. E por meio de quê? Por meio da atração, por meio do amor. Ele vai exercer impulso sobre o primeiro motor, mas sem toque físico. Você tem o primeiro motor que atua fisicamente. Está dentro do universo. Fora do universo, de modo transcendente, você tem uma outra coisa. Essa coisa não possui qualquer tipo de potência. Não. Se possuísse uma potência, a gente voltaria a regredir ao infinito. Não, é só ato. Não há potência. Tá? Nenhuma. Ela não tem em que se movimentar, em que transformar. E ela vai atuar sobre esse primeiro motor. Mas não é fisicamente. Não. Esta coisa, este primeiro ato, esse ato puro, atua sobre o primeiro motor, visando uma causa final, uma finalidade, que se dá por meio do amor. E faz com que esse primeiro motor comece a se mover. E quando esse primeiro motor começa a se mover, ele atua sobre o primeiro móvel, e daí nós temos todas as transformações, todo o movimento. Aí nós temos também o problema da estrutura do ser. Tá? Você vai ter a via lógica e a via ontológica. E vamos entrar nas categorias. Há uma tábua de 10 categorias. Vou ter que fazer um vídeo especificamente para explicar essas 10 categorias da lógica em Aristóteles. Basta agora você entender que as categorias são predicadas ao ser. Tá? Quando eu falo em categoria, é semelhante a eu estar falando a predicado, aquilo que eu atribuo a determinado sujeito. Então, as categorias predicadas ao ser nos lembram o quê? A substância, a essência, sabe? O Sócrates, substância, ele é o sujeito da frase. O Sócrates tem barba. Lembra que eu falei que barba é um acidente? Barba é um predicado. Sócrates tem barba.
Então eu tenho vários acidentes possíveis, eu tenho vários predicados possíveis, dados aqui a uma substância, a uma essência. Então esses predicados, eu posso dizer, ó, alguns vão falar sobre a qualidade, outros vão falar sobre a quantidade, e por aí vai. Eu posso reagrupar esses predicados, esses acidentes, mas que são atribuídos a quem? À substância. Então, essa ideia de categorias que entra na parte lógica, eu vou ter que fazer um vídeo sobre isso para melhor explicar. Mas são predicados ao ser. Sempre falar em categorias, pense em predicado. Sempre há o predicado ao ser. E quando falar em ser, pense na substância, na essência, no sujeito da frase que você está usando. Lembre-se que para o Aristóteles, os seres ontológicos, eles são aqueles individuais, aqueles seres que você observa no dia a dia. Então eu vou fazer mais tarde um trabalho de vídeo em cima da listagem das 10 categorias. Diga-se de passagem, uma dessas categorias, a primeira é a substância. Aí nós vamos ver até por que a substância não é uma categoria, apesar dela estar na lista das 10 categorias. Mas isso aí você vai ter de ver no vídeo específico. E o Aristóteles há de nos falar sobre os 4 elementos, já presentes nos filósofos pré-socráticos. Não vou aqui também desenvolver, porque já desenvolvi em vídeos anteriores, como falei nos filósofos pré-socráticos. Mas se trata da terra, da água, do fogo e do ar. Esses 4 elementos irão constituir tudo que há no universo. Segundo Aristóteles, tudo que existe aqui, tá, nessa parte terrestre, tá, é constituído por a mistura desses 4 elementos. Agora Aristóteles há de nos falar em um 5º elemento, uma quintessência. Esse 5º elemento é o éter. O éter atua onde? Nos corpos celestes. Ele é que vai compor o Sol, as estrelas. Então, quando eu olho para cima, eu vejo os corpos celestes, eles são compostos pelo 5º elemento, que é perfeito, é incorruptível, que é o éter. Já quando eu penso aqui na Terra, aí eu estou imaginando que todas as coisas que eu vejo, que eu observo, são compostas pelos 4 elementos, já estudados pelos filósofos pré-socráticos. Como eu falei ainda há pouco, a água, a terra, o fogo e o ar. Beleza, gente? Então, acompanhe os demais vídeos sobre metafísica, onde eu vou explicar uma a uma essas questões. Mas deixe seu comentário, quero saber a sua opinião e o que você gostaria que eu viesse a desenvolver em maior profundidade. Tá bom, gente? Olha, muito obrigado pela presença até aqui e até mais!